Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para falar da edição número 108 da revista principal do Morcego, Batman. Hoje nós temos aí os trabalhos do James Tynion IV com os desenhos do Jorge Jimenez, com uma apresentação aqui da personagem Miracle Molly, que já estava sendo apresentada aí na mídia anteriormente, inclusive anunciado pelo próprio James IV. E agora a gente vai entender um pouquinho qual que é o papel dessa personagem, qual é o elemento aí bacana em relação a ela ou não, e ver se ela vinga aí mais pra frente nos quadrinhos do Morcego. Além disso, nós temos mais uma historinha curta envolvendo aqui o Ghostmaker. Vamos dar uma olhadinha aí se vale a pena ou não essa historinha, se é bacana ou não. Então, antes de eu fazer aquele resuminho completo com spoilers, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. A história vai começar novamente ali então com a tortura que o espantalho tem feito com o Bruce Wayne, onde o nosso protagonista vai atestando que a toxina do espantalho está em circulação no seu corpo e isso está afetando a sua mente, sendo que o Bruce precisava relembrar do passado e relembrar o que aconteceu para tentar se livrar então de tudo que estava acontecendo ali. É então que nós vamos para Gotham City no passado, antes dessa tortura toda, ao que parece, onde nós vemos na prefeitura, o então prefeito Nakano, fazendo toda uma homenagem, um discurso em favor de um dos sobreviventes do atentado que aconteceu no Asilo Arkham, sendo esse sobrevivente o Sean Mahoney. Quem também estava nessa apresentação era o Sr. Sant, das empresas Sant, que inclusive estava sendo observado pelo espantalho. O objetivo ali então do empresário era conversar com o Mahoney, porque ele tinha um plano em relação a este personagem. Ele queria falar sobre o futuro de Mahoney. Na torre do relógio, a Bárbara estava olhando toda essa coletiva de imprensa que estava ocorrendo sobre então o sobrevivente do atentado ao Arkham. Só que ela acaba reparando que existe outra figura que também está assistindo, que é o espantalho, o que faz com que ela entre em contato com o Batman para passar a informação. Entretanto, o Batman ainda está desaparecido desde o momento então que ele foi disfarçado até o esconderijo do Unsanity Collective. No esconderijo nós vemos então Phosphorus Malone levando uma coça dos integrantes da gangue. Eles desconfiam que o nosso protagonista é um policial disfarçado. É então que eles resolvem questionar a Miracle Molly o que ela achava disso tudo, com ela respondendo que o Phosphorus Malone era uma pessoa atormentada, uma pessoa caçada, uma pessoa com problemas. Só que o amigo da Miracle acaba refutando essa informação, visto que o Phosphorus Malone era uma pessoa gigante, era um cara musculoso, então ele poderia ser perigoso. Mas tendo em vista que a Miracle tem as suas informações, tem as suas convicções em relação ao Phosphorus Malone, a partir de agora era a responsabilidade dela tratar sobre então o prisioneiro. A personagem então resolve abordar Phosphorus Malone, pedindo para que ele acompanhe ela, bem como o fato que ele poderia parar com enganação, pois ela sabia que tudo aquilo era um disfarce, que o bigode era falso, que a voz também era falsa. Ela diz que se ele queria preservar a sua identidade, era melhor usar esta máscara, o qual é colocado então pelo Phosphorus Malone, parecendo ali praticamente o Zorro. A Molly então resolve levar os dois para um outro local separado dali, dentro de um drone gigantesco. Enquanto isso, nas indústrias Sant, Sean Mahoney conversa com o Sr. Sant sobre tudo o que está acontecendo dentro da empresa, dentro das construções que envolvem vários drones e assim por diante. O Sr. Sant tinha a ideia, na verdade, de criar uma guarda particular que pudesse ser oferecida para a prefeitura, que fosse usada em favor da cidade, sendo que o Sr. Sant queria que o Sean Mahoney fosse um desses oficiais para esta nova guarda. Mahoney destaca que ele não poderia fazer mais nada, pois ele tinha um braço amputado e uma perna amputada também. Só que é então que o Sr. Sant pede para o seu assistente tirar a camisa, revelando que ele também era um amputado, que ele tinha um braço mecânico. E que o Sr. Sant poderia fazer isso também ao Sean Mahoney, que ele poderia implantar um braço novo e uma perna nova, dando uma nova chance para ele. E se ele aceitasse, ele seria o primeiro oficial dessa nova guarda para Gotham City. Ele seria o Peacekeeper número 1. Proposta essa que é aceita sem pestanejar pelo personagem. Enquanto isso, o Batman e Miracle Molly se dirigem a uma construção. Este era um prédio que estava sendo construído pelo Bruce Wayne antes de ele perder a sua grana e antes de todo o confronto com o Coringa, mas que acabou ficando incompleto. O local que era chamado pelo Unsanity Collective como Gotham 2. O Batman chega a perguntar para Miracle Molly se eles eram felizes, se a Miracle Molly era feliz em viver em tal local, sendo que ele acaba recebendo como resposta o fato de que, tal qual diz o Master Wise, o líder da gangue, a felicidade era como se fosse uma cenoura e um pedaço de pau, com o povo perseguindo esta cenoura que nunca consegue alcançar. A perseguição seria o controle que é feito pela sociedade. Quando você para de tentar perseguir e tentar pegar a cenoura, você começa a curtir mais as coisas que você tem. Com a Molly dando um exemplo do fato que quando ela está então no seu drone gigantesco, ela sente o vento no rosto, com ela sobrevoando os céus, e aquilo, por exemplo, deixa ela em paz. Eles são abordados por uma pequena menina que pede para
Miracle Molly construir uma espécie de aparato. O que faz então com que os dois vão até um dos dormitórios ou um dos quartos da Miracle Molly para ela passar maiores informações então para essa pessoa que havia abordado eles. Molly era uma espécie de armeira de tecnologia do Insanity Collective, ajudando todos que estavam por lá. É então que o Batman chega a abordar os roubos que estão sendo feitos pelo Insanity Collective. Só que a Miracle acaba retrucando dizendo que não estavam sendo roubadas nenhumas pessoas, porque pessoas ricas não eram pessoas de verdade. Eram pessoas oportunistas, abutres oportunistas, que não trabalhavam para o benefício de ninguém dentro da cidade em qualquer parte do planeta. Resposta é essa que o Batman não gosta, destacando que era um tanto quanto injusto da parte dela considerar isso. O que faz então com que a personagem destaque que ela sabia que o Matthews Maloney era uma pessoa rica de certa maneira. É então que os dois personagens discutem sobre essa questão de sanidade e insanidade, da dicotomia que a sociedade criou em relação a você ser uma coisa ou ser outra. Pois se você não estava conforme os ditames do que a sociedade diz que é são, de você ter um trabalho, de você objetivar uma moradia, objetivar as mesmas coisas que todas as pessoas objetivam, você era considerado como louco, ou você era são, ou você era insano. Sendo que o Insanity Collective queria quebrar essa dicotomia. Não existia ação, não existia insano somente. Existiam pessoas que estavam além da insanidade, ou além da sanidade. Seriam os pós-sãos. Pessoas que não estavam ligadas às regras estabelecidas pela sociedade e pelos luxos e prazeres, ou mesmo penas que são colocadas pela sociedade. Abraçando a tecnologia para fazer então com que eles pudessem crescer dentro da ideologia que eles estavam criando. Inclusive com a Molly destacando que antes dela ser transformada para fazer parte do Insanity Collective, ela era uma pessoa triste, uma pessoa com problemas, ela não era feliz. E que todas as pessoas da cidade tinham medo. Inclusive, a Molly destaca isso pro Matthews Maloney, chamando ele de Batman. Ela já sabia desde o começo que aquela pessoa era o Batman, pois eles já tinham conversado no passado com um comunicador, e ela tinha reconhecido a voz dele. O Batman chega a destacar que quando ele começou a sua carreira de combatente ao crime, ele achava que os criminosos da cidade eram supersticiosos e covardes, mas que agora ele pensava diferente, porque não são só os criminosos que são covardes, todos os cidadãos do mundo são covardes de alguma maneira. Covardes em achar uma salvação para si próprios. Com toda essa conversa reflexiva e filosófica, Batman pergunta para Miracle Molly por que eles estavam roubando os grandes donos das mídias em Gotham City. Com a Molly respondendo que eles tinham recebido um trabalho, uma dica de um trabalho, para ganhar um dinheiro extra, e que a informação que a gangue tinha recebido é que era para fazer todo esse processo, pois os seus contratantes queriam que a mídia ficasse com medo. E existia um nome por trás disso tudo. Esse nome era Simon Sant. Com a história fechando aí com a transformação de Sean Mahoney no Peacekeeper número 1. Já com relação à história do Ghostmaker, nós temos então o personagem invadindo a Ilha da Caveira do Demônio, enfrentando os tigres robóticos. Enquanto isso, a Madame Midas repassa então com seus asseclas e pessoas que no passado enfrentaram o Ghostmaker para tentar achar um plano para derrotar o nosso protagonista. É então que ela questiona a Kid Kawaii como é que foram os confrontos em relação ao Ghostmaker, com a Kid Kawaii colocando então para todas as pessoas que estão no recinto o primeiro momento onde ela enfrentou o Ghostmaker, que acabou sendo em Tóquio, quando a personagem estava para assassinar o primeiro-ministro do Japão. Só que havia uma pessoa disfarçada ali protegendo o primeiro-ministro, que era o Ghostmaker, que faz então com que a personagem reconheça o Ghostmaker. Com o disfarce caindo e sendo revelado que ele estava usando um holograma, os dois personagens entram em combate, mas o nosso protagonista tem uma espécie de problema para enfrentar esta vilã, pois ela tem alguns poderes aí tecnológicos que dão aparência de barro para ela, onde quanto mais o Ghostmaker cortava ela, mais versões da personagem apareciam. Até então que ele resolve usar a Torre de Tóquio para ser uma espécie de imã, atraindo a ciborgue aí de barro, conseguindo desativá-la. Dentro da sua experiência com o Ghostmaker, a personagem ressalta que a melhor maneira de talvez enfrentar o nosso protagonista era se retirando, pois ele sempre encontrava uma maneira de derrotar a ciborgue. Não era uma, não era duas, era sempre a mesma coisa. Só que tal estratégia não faz parte do plano da Madame Midas, e o tempo dela estava acabando para descobrir uma maneira de derrotar então o Ghostmaker. Um gibi um tanto quanto denso, não, meus amigos? Não que ele seja assim uma coisa muito carregada e etc, né? Mas pela maneira até como eu fiz o resumo aqui, que demorou um pouquinho mais do que eu sempre consigo fazer, você vê que tem algumas discussões que são interessantes, você vê que tem algumas discussões ali que são bem relevantes até, eu diria.
envolvendo essa nova personagem, a Miracle Molly. E talvez seja a primeira vez que eu vou falar assim que dos personagens que foram criados pelo James Tynion IV, que são bastante, né? Essa, né, a Miracle Molly, me chamou bastante a atenção, pois ela não está me soando como algo genérico, como algo que a gente já tinha visto antes, né? Como a gente viu a Punchline ser uma Arlequina genérica, o Caçador de Palhaços ser uma espécie de Damien genérico, um Duke genérico, o próprio Ghostmaker ser um Batman genérico, um anti-Batman genérico. A Miracle Molly, ela talvez assim tenha uma diferença em relação a personagem que a gente viu no passado. Ao mesmo tempo, ela pode se assemelhar a outros personagens que a gente viu, como talvez uma Anarquia da Vida criado pelo Alan Grant no passado, que discutia muito essas regras morais, sociais e a própria figura do Homem-Morcego. Mas o fato de James Tynion IV criar toda uma discussão no que envolve a sociedade de Gotham, querer fazer algo um pouco diferente daquilo que ele estava fazendo, é um ponto positivo a se destacar. Novamente, eu não estou dizendo que o discurso filosófico é um discurso assim que é inovador, que é uma coisa que vai explodir mentes. Não, mas mesmo assim, você colocar esse discurso, você trabalhar isso em cima da figura do Batman, é algo legal, é algo relevante. É legal você discutir ali o que é o personagem, dentro inclusive da frase clássica dele, que ele é um cara que combate criminosos e criminosos são seres supersticiosos e covardes. E você pegar essa frase e talvez quebrar ela, tentando entender que o Batman pode ter outros propósitos também, que a covardia não parte talvez só do criminoso, e o criminoso não é só isso, você acaba dando uma enaltecida no que pode ser um texto, um quadrinho do Batman também. Então eu achei muito legal todo esse momento que tem essa discussão da Miracle Molly com o Batman. Ficou realmente muito interessante. Foi até o momento que eu quis dar uma revisitada, dar uma repassada ali para ver todos esses argumentos da Miracle Molly, inclusive fazendo essa crítica também aos super ricos, né, aos bilionários, dizendo que bilionários não são gente, que não são pessoas que realmente se importam com a sociedade, por mais que o Batman diga que aquilo não é justo, né, naquele momento. E enfim, o Batman é o Batman, por mais que ele seja um rico, ele tenta ajudar as pessoas, mas no grosso modo tem muitos bilionários aí, milionários, que tem, enfim, né, objetivos escusos no mínimo. Então é uma discussão bem louvável, uma discussão ali que acabou me trazendo interesse em relação a Miracle Molly. Ela realmente me fugiu, assim, daquela coisa genérica que a gente via aí de personagens anteriormente, por mais que, repito, também aqui, ela não é talvez aí uma coisa que seja extremamente inovadora pro Batman especificamente. Quem leu a fase do Alan Grant já viu muitas dessas discussões envolvendo o Batman. Tem outros autores que já fizeram isso com o Homem-Morcego também. O Alan Grant era um dos principais, na minha opinião. Então, talvez, um dos méritos dessa edição e dessa fase que o James Tynion está trazendo é resgatar um pouquinho dessa vibe filosófica que a gente tinha nos anos 90. E lembrando, James Tynion é um grande fã e começou ali quadrinhos do Batman a partir dos anos 90, por isso que ele é muito fã do Tim Drake. Acaba sendo uma coisa um tanto quanto saudosista e enriquece o texto, na minha opinião. E o legal é que a Miracle Molly aqui, na verdade, ela não se importa necessariamente como uma vilã, como uma pessoa assim que é tipo 8 ou 80, né? Ou é boazinha ou é malzinha. Ela tem ali os seus propósitos, os seus objetivos, o uso da tecnologia ali a favor daquele grupo especificamente. Não é uma personagem que talvez a gente possa generalizar e colocar um ponto pra ela. Então show, eu gostei dela. Eu acho que é uma personagem que dentro daquele núcleo que o James tá criando, que possa ser um dos melhores aí pra ser explorado mais pra frente. Bem como todo o conceito que envolve o Insanity Collective nessa questão de sair dessa dicotomia da sanidade e insanidade, porque a sociedade impôs esse conceito para nós. Pode soar como filosofia barata, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem os seus méritos essa discussão envolvendo o Batman. Então para mim esse foi o grande momento do quadrinho especificamente, dessa nova fase aqui do James Tynion IV a partir agora de 2021. Essa edição foi muito boa, ela foi uma das melhores porque realmente quis fazer algo um pouco diferente e trabalhar também tudo que está acontecendo em Gotham, né? E ao mesmo tempo nós temos tudo que envolve ali o Sr. Sentry com o Oficial Marrone, que vai ser o Peacekeeper número 1. A gente começa a entender aquele personagem que estava no DC Future State, tanto da revista lá do Batman Dark Detective, quanto em todas as outras revistas que envolviam o DC Future State no núcleo do universo do morcego. E o espantalho ali como Shinigami ali, né, do Death Note, tá muito legal. Eu tenho curtido toda essa caracterização que tem sido feita pelo roteiro, especialmente pelo desenho do Jorge Jimenez. Coloca o personagem muito bem, muito mangalizado, que pra mim é positivo, dando toda uma vibe assustadora realmente aí pro espantalho.
Então isso tem sido legal. E além do texto que tem seus pontos positivos, o desenho do Jimenez aqui também é sempre aquela coisa que é agradável. E eu gosto da narrativa dele, como ele vai construindo os personagens ali, e os designs que ele sempre faz aqui dos personagens, que é um ponto que eu ressalto que todos os personagens criados aqui pelos dois, pelo James e pelo George, sempre funcionam na questão estética, da fisionomia, do design dele, na minha opinião, pelo menos, né? A Punchline, ela é legal, né, visualmente. O Caçador de Palhaços também. O Ghostmaker, visualmente, é fantástico. E a Miracle Molly também é fantástica e sempre me remete ao cyberpunk quando eu vejo essa personagem, né? A tudo que foi criado, por exemplo, na trilogia de Sprawl lá do Neuromancer. E tudo que envolve o conceito, sabe? Do escritor William Gibson, né? Uma obra aí que é fantástica, né? O William Gibson é o pai do cyberpunk. Então quando eu vejo uma personagem dessa, me remete muito a esse lado e é uma coisa que é bacana você trazer para as histórias do Batman também. Até porque possivelmente James Tynion DeFort se baseou numa personagem chamada Molly Millions, que o William Gibson trabalha na trilogia de Sprawl para criar essa Miracle Molly. Então por isso que temos essa associação direta. Então esse conceito desse design feito aqui pelo Jorge Jimenez acaba agradando muito o leitor que curte muito essa parte também do cyberpunk. E o grande plot nessas histórias que está sendo trabalhada é essa questão da tecnologia, né? São pessoas que são transformadas pela tecnologia. Você vê o Unsilent Collective com toda essa busca de quebrar a dicotomia, mas eles são pessoas transformadas pela tecnologia, né? O transhumanismo, basicamente, que é uma filosofia que tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso da ciência e tecnologia, como biotecnologia, nanotecnologia, neurotecnologia e assim por diante, ajudando a aumentar a capacidade cognitiva, a superar limitações físicas. Então a trama aqui do James Tynion DeFort aborda muito essa filosofia também. Você vê isso na gangue e ao mesmo tempo você vê isso nas empresas Sentry, né, colocando, né, pessoas que são amputadas com tecnologias que podem favorecer, né, colocando um braço mecânico, uma perna mecânica, fazendo também toda essa transformação no ser humano. Então este é o grande ponto que está sendo trabalhado na história aqui, né, a maneira como a tecnologia pode aí influenciar as pessoas e ao mesmo tempo como o medo pode influenciar tudo isso. Então o propósito tem sido bacana. Eu sei que a gente não curte tanto assim o trabalho de James Tynion DeFort no sentido de falar que é excelente e etc. Mas eu acho que a gente pode aqui dar pra ele sempre aquela colher de chá pra ver como é que ele vai conseguir trabalhar isso até o final. O problema é sempre pra mim no James Tynion DeFort, tal qual o seu mestre Scott Snyder, é o final. E se tudo der certo, pode ser que ele faça um grande trabalho aqui, na minha opinião. Em relação à história do Ghostmaker, não tenho nada muito a declarar. Eu achei bacana todos aqueles combates com aquela ciborgue que é uma espécie de cara de barro. Mas ao mesmo tempo essa história ainda tem muito que nos trazer pra gente poder tecer maiores comentários e falar se é bom ou ruim. Vamos ver até o final, como tô trazendo aqui, para poder dar aquela avaliação boa e ver se isso tem um bom significado pros Ghostmaker especificamente. No fim das contas, uma boa edição, boa mesmo, vale a pena a leitura, vale a pena a gente conhecer a Miracle Molly. Estamos com preconceitos em relação a personagens criados pelo James Tynion DeFort, mas eu acho que essa a gente pode acompanhar com um pouquinho mais de tranquilidade em relação ao que pode acontecer com ela. Beleza, meus amigos? Dar a minha opinião, quero saber a sua também. Gostou da Miracle Molly? Gostou de toda a discussão? Acha plausível que foi colocada? Acha que é uma filosofia barata, que não precisava ter tudo aquilo? Me traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa um morceguinho ou deixa um emoji que significa pra você tecnologia pra representar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.